Paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Estamos aqui mais um dia falando sobre a palavra do nosso Pai, falando sobre a majestosa palavra de Deus. Estamos se alimentando, comendo um pouquinho, porque o nosso espírito também precisa se alimentar. Quero já falar também para vocês não esquecerem e me ajudar a compartilhar os vídeos, mandando para as pessoas. Pega o link do vídeo, manda. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Me ajudem a crescer esse canal, tá? Não esqueçam de assistir o vídeo também até o final, para o YouTube entender que o conteúdo do vídeo é bom, é legal, e para eles mesmos estar compartilhando, indicando o vídeo para outras pessoas, tá vendo? Amém? Eu tô lendo um livro que o nome do livro é Inimigos do Perdão, que é esse livro aqui, ó. Livro muito bom, do pastor Wanderson, da igreja Shalom, da comunidade evangélica Shalom, SEDES. E esse livro, ele relata sobre o perdão, o ser humano e os seus perdões. Tem até uma parte que eu gravei, botei até nos meus status, que fala assim: não há como ser feliz carregando o inimigo dentro do peito e sendo perturbado por uma dor que só sarará com um remédio chamado perdão. Aqui está querendo dizer o quê? Não adianta a gente viver uma vida sendo que a gente não consegue perdoar aquela pessoa que nos fez mal, que fez algo que nos deixou triste, que nos magoou. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio, uma tia, é um pastor, é um irmão do ministério. A gente não consegue liberar o perdão. E Deus disse: perdoai 70 vezes 7. Temos que liberar o perdão, porque o inimigo ele age também através disso. Tem muitas pessoas que estão buscando a Deus, estão indo para a igreja, mas não está liberando o perdão, não está liberando isso dentro do peito. E isso acaba bloqueando Deus trabalhar nas nossas vidas. Liberem o perdão. Abra seu coração, libere o perdão. Amém? Eu estava lendo esse livro e ele fala muitas passagens da Bíblia. E eu estava lendo uma parte que agora chegou num ponto que ele estava falando sobre o filho pródigo, né? E o texto, o livro todo, ele se fala sobre perdão. E a gente tem hora que a gente para ler a Bíblia e a gente muitas das vezes não entende, né? Se a gente mesmo assim for ler a Bíblia, a gente vai ler e fala: pô, senhor, vai entender, mas não vai entender a mensagem. E por um lado, eu não tinha prestado atenção nisso, no perdão que tem. E um versículo me chamou bastante atenção. Eu fui pesquisar o que significava. Tá lá em Lucas 15, 11. É a parábola do filho pródigo. Começa Lucas 15, 11. Mas eu quero ler Lucas 15, 22. Que diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés.
Essa parábola é muito conhecida porque ela relata sobre um filho que o seu pai fosse um Jesus rico, bem de vida, e ele vira para o seu pai e fala: pai, dê-me a parte da herança. Sendo que hoje em dia parte de herança filhos só recebem depois que pais morrem. Morreu o pai e a mãe. O que os pais deixaram é de herança do filho, 2 filhos. E aqui esse filho vira para o pai e pede: pai, me dá a minha parte da herança, que eu vou conhecer o mundo aí afora, vou viver a minha vida, vou conhecer lugares novos. E o pai pega e dá a parte da herança dele, que devido era dele. E esse filho sai por aí, pelo mundo afora, conhecendo vários lugares. Só que chega um certo momento que a herança dele, o dinheiro dele, acaba. E ele começa a passar por necessidades. Chega um certo momento que ele começa a trabalhar para os cidadãos do lugar onde que ele estava, em troca de alimento, em troca de comida. E ele começa a trabalhar com porcos. E ali ele chega até a ter a vontade de comer a comida dos porcos, os farelos, as lavagens que eram restos de comida. Porque ele já estava passando necessidade, porque ele esbanjou muito, gastou muito dinheiro. E chega um certo momento que ele lembra que os funcionários do pai dele não passavam por o que ele está passando. Os jornaleiros, ver aqui, ó, eu fizer como os jornaleiros, cadê ele? Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Os empregados do pai tinham a vida que ele não estava tendo naquela situação que ele se encontrava. Então ele parou para pensar: pô, eu tô aqui querendo comer lavagem e as pessoas que trabalham com meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Lá eles não passam fome, lá eles têm roupa limpa. Eu tô aqui todo rasgado, sujo, fedendo, com fome, passando necessidade. Eu vou voltar para casa do meu pai. Vou falar assim: pai, me torne um dos seus jornaleiros. Às vezes uma decisão que a gente toma, a gente acaba se arrependendo. E quando a gente se arrepende, o inimigo ele entra na nossa vida e coloca um negócio chamado orgulho. E a gente acaba não fazendo o que a gente deveria ter feito, o que a gente estava pensando em fazer. E a gente acaba complicando mais ainda a nossa situação. Neste momento aqui ele não teve orgulho. E hoje em dia a gente tem orgulho. Às vezes a pessoa fala alguma coisinha com a gente e a gente fica chateada. Ah, eu não vou falar com ele não vou falar com ela não. E o orgulho bate. Não vou falar não, deixa pra lá, deixa quieto. Não podemos ser assim, não podemos deixar o orgulho falar mais alto. Temos que ser humildes. E olhando aqui para o filho pródigo, ele foi humilde, porque ele reconheceu que ele estava errado, que ele errou. Ele falou assim: eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou falar para ele: pai, me torne um dos seus jornaleiros. Vou trabalhar para você em troca de comida. E assim ele fez, se levantou e foi para a casa do seu pai. Chegando lá, tá aqui, ó. Ele levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão.
e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Humildade. Aqui ele teve a humildade de chegar para o pai e falar: Pai, eu errei contra ti, eu errei contra o céu, eu errei contra Deus. Já não sou digno de ser chamado como filho. Mas como que um pai que ama o teu filho não vai se comover com a atitude que ele tem? Eu tenho meu filho. Meu filho tem 1 ano e 12 meses. Meu filho tá maior, tá grande. E meu filho vai e apronta comigo. E vem até mim: Pai, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. E eu ali todo dia esperando o meu filho voltar, se arrepender, me pedir perdão. Eu ali todo dia: Filho, vem filho, vem filho, eu tô aqui, eu tô te esperando, vem filho, se arrependa, meu filho. É assim que Deus é conosco. É assim que Deus age. Todo dia Ele tá lá assim: Filho, vem a mim. Filho, eu tô aqui. Filho, olha pra mim. Você errou, meu filho, mas eu te perdoo. Vem, filho, vem. Eu tô aqui, olha pra mim, filho. E muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa desumildade fala mais alto. E a gente não consegue pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu errei contra ti, eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado como filho. Mas não, o que a gente faz, o que o inimigo coloca na nossa mente: não, você errou, cara. Você vai voltar, vai pedir perdão pra quê? Você já errou. E isso fica na nossa mente e a gente acaba deixando, acaba deixando Deus de lado. Acaba deixando aquilo entrar no nosso coração e a gente acaba abandonando Deus. Como eu falei na pregação passada, a gente acaba pulando do barco. Não é Jesus que sai do barco, quem sai do barco é nós. Por quê? Porque a gente não tem a humildade, a capacidade de chegar e pedir perdão e se arrepender pelos nossos pecados, que nem o filho pródigo fez. Se arrependeu, pediu perdão. Pai, me torne um jornaleiro da sua casa. Porque naquela época os jornaleiros, as pessoas que trabalhavam para os reis, ou pessoas que tinham condições, na época que eram ricos, que tinham fazendas e fazendas, não vivia uma vidinha qualquer. Eles tinham roupa limpa, tinham comida, eram tratados bem. Entendeu? E aqui o filho lembra: poxa, os servos do meu pai têm comida, têm vestes limpas, e eu aqui passando necessidade. Ele pega e vai de encontro ao pai. E aqui o pai diz: mas o pai disse aos servos: trazei depressa o melhor vestido, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Eu fui procurar a fundo, que isso me chamou a atenção. O porquê botar sapatos novos, vestes novas e o anel no dedo. Eu fui procurar, fui saber o significado. E eu achei o significado. A sandália ela significa liberdade. Liberdade. Somente as pessoas livres usavam sandálias. Os escravos andavam descalços. O pai devolve a liberdade para seu filho, que sempre ele tivera. Não estava preso em sua propriedade. O pai estava dando ao filho o direito de entrar e sair quando quisesse a propriedade que era sua. Então aqui a gente vemos que as alparcas
que são sandálias, que significa liberdade. Quando você volta para os caminhos do Senhor, Jesus ele te dá liberdade. Ele te liberta. Porque quando a gente vai dar uma voltinha lá no mundo, quando a gente pede a nossa herança para Ele e vai, não, eu vou lá dar uma volta no mundo, eu vou conhecer o mundo, eu vou me prostituir, eu vou beber, eu vou usar drogas, eu vou botar uma arma na cintura e vou achar que sou o cara, a gente perde a nossa liberdade. A liberdade da gente andar, a liberdade da gente ser feliz, porque a gente acaba sendo preso às coisas do inimigo. O inimigo ele prende a gente, começa a brincar com a gente e a gente perde a nossa liberdade. Então a primeira coisa, quando a gente volta, a gente se rende a Deus, a gente se humilha, a gente deixa o orgulho de lado. A primeira coisa que Jesus faz é libertar, te dar a liberdade. Ele liberta você dos seus pecados, dos inimigos, dos demônios que acarreta você. A primeira coisa que ele faz é te libertar, te dar a sua liberdade de volta, de andar, de ser feliz. A primeira coisa que ele te dá é a liberdade. Você é livre. Meu filho, você voltou para mim, você é livre. Toma as sandálias de novo nos seus pés. Toma as sandálias limpas, sandálias novas. Uma nova liberdade, uma nova... como eu posso dizer, um novo caminho. Você tem um novo caminho pela frente, toma sandálias novas, porque as suas já estavam velhas. Estamos trocando as suas sandálias agora. Depois vem vestes, que é túnica, pode-se dizer também em outras línguas na Bíblia. Pode estar escrito túnicas também. A túnica, na época que Jesus... a túnica indicava a classe social que a pessoa pertencia. Os escravos se vestiam com roupas simples e comuns. Suas vestimentas os indicavam de longe. O pai não reconhece seu filho como escravo, e nesta parábola dá ao filho a melhor roupa, uma túnica de tecidos leves e confortáveis. Este gesto mostra que o pai não recebe o filho de volta apenas como seu jornaleiro, muito menos como escravo. Ele diz a todos que enxergam o filho que ele continua sendo. E assim o pai da parábola restitui o filho à posição privilegiada que ele tinha perdido, colocando ele novamente no topo da pirâmide social da sociedade. Para ele, o retorno do filho é o acontecimento mais importante. Muitas das vezes a gente ouve assim na igreja: ah, tem alguém para aceitar Jesus de novo? Aí a pessoa vai, eu. Aí todo mundo fala: pô, o céu tá em festa, uma alma para Jesus. É assim que Deus faz, quando Ele te dá uma sandália nova e te dá vestes novas. Ali Ele está te mostrando a importância que você tem para Ele. Ali Ele está mostrando o seu lugar de direito, de onde você não deveria ter saído. Primeiro Ele vem e te dá sandálias, liberdade. Você agora é livre, meu filho. Toma sua terra de novo, a liberdade de andar na sua terra. A terra de Jesus é o quê? É a igreja, é a nação, é os povos que a gente tem para ir atrás. E Ele fala: meu filho está aqui, sua liberdade. Vai e ande pela sua propriedade, faça o que você sempre fazia. Pregue, cante, ore como você orava. Você tem a sua liberdade de novo. Agora você tem as suas vestes. Estou te colocando de volta ao lugar que não era para você ter saído. As pessoas vão te ver como você era.
Não vão te olhar como você estava sendo, sujo, com roupas sujas, parecendo um escravo. Não, você não é escravo. Você não é servo. Toma as roupas novas, vestes novas, para as pessoas te identificar. Toma aí, diácono, obreiro, missionário, evangelista. Toma sua roupa de volta. Toma seu lugar de novo. E por fim, Deus dá o anel para ele. E o anel que fala muito comigo. Aqui, eles dão uma forma diferente do que eu já ouvi sobre o anel. Aqui eles vai dizer que o anel representava autoridade. Realmente, o anel significa autoridade para as pessoas que têm dinheiro, as pessoas ricas. Mas o anel significava aliança. Significa também aliança. E Deus estava retratando a sua aliança com ele. A partir do momento que ele pegou, traga um anel para o meu filho. Traga uma aliança nova, porque hoje ele está voltando para mim. Está querendo refazer aquela aliança que ele tinha tirado, que ele tinha largado, que ele tinha deixado de lado. Ele está trazendo a aliança. Ele está querendo a aliança de volta comigo. O anel significa aliança, uma aliança com Deus. Volte hoje a fazer a aliança com o Pai. Volte hoje a ter vestes novas com o Pai. Volte hoje a ter sandálias novas com o Pai. Porque o Pai está com saudade. E o livro, ele fala de perdão. E aqui a gente vemos o perdão que o Pai libera sobre o Filho. O perdão deu sandália nova, deu vestes novas, deu anel, aliança nova. O poder do perdão. O Pai te espera. O Pai está lá. Que nem o pai aqui estava, ansioso pela volta do filho. Não via a hora de voltar, de o filho voltar. E quando o filho volta, ele fala: pega o melhor boi e mate. Aqui, ó. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque este é o meu filho. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começamos a alegrar-se. Você estava perdido. Você estava morto. Mas o perdão de Deus, o perdão de Jesus é tão forte, é tão profundo, que ele te traz a vida de novo. Que ele faz você se achar. Ele te dá vestes novas, aliança nova. E muitas das vezes a gente, por orgulho, por desumildade, a gente acaba perdendo isso. A gente acaba deixando isso de lado. Se arrependa hoje. Peça perdão ao seu Pai. Volte para Ele. Aqui eu falo do perdão de Deus, mas peça perdão ao seu pai. Peça perdão à sua mãe. Peça perdão àquela pessoa que te fez mal. Não guarde rancor. Por mais que aquela pessoa te fez mal, peça você o perdão. Porque aquela pessoa que não te pediu perdão ainda, ela não tem a capacidade de ser uma pessoa melhor.
e reconhecer. Peça perdão por ela. Abra o seu coração para Deus trabalhar, para Deus te dar vestes novas, para Deus te dar sandálias novas, alianças novas. Não deixe o inimigo brincar com você, não deixe o inimigo fazer com você o que fez com esse filho pródigo. Achar que tem direito nas coisas e sair por aí fora. Porque uma hora você vai lembrar do que você tinha lá na casa do seu pai. Aquela vida boa que você tinha, os prazeres que você tinha nas coisas de Deus. Você vai se lembrar, poxa, eu tinha isso lá na casa do meu pai, eu tinha aquilo na casa do meu pai. Se renda aos pés dele, volte para a casa do seu pai. Ele está te esperando de braços abertos, ansioso pela sua volta, porque ele mesmo diz: porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A alegria que ele tem de ver você de volta à casa dele, buscando ele. Perdoe mais. Abra o teu coração para Deus. Deixa Ele tratar, deixa Ele te tratar. Não seja uma pessoa orgulhosa. Libere o perdão. Perdoe mais. Não guarde rancor de ninguém. Porque Deus tem sandálias, vestes e aliança nova contigo. Amém? Fique na paz do Senhor.